É piada, para a cigana. Oh filha, eu não posso fazer milagres, a castanha está tão cara de hoje, claro. Dê podres, é para não tirar conta. Era 8, eu vou-te pôr 10, não te posso fazer mais. Obrigadinho. Obrigadinho desta saúde. Mas tem. Olha, somos de um podcast que agora sabe que é um podcast. Não sei, Não sabe, mas calcula. calcula. Não, é uma coisa como se fosse de rádio, mas ouve-se na internet. Ah, sim senhor. Quer participar? Posso lhe fazer umas perguntas? Pode fazer. Então a senhora, para já, há quanto tempo é que é assadora? Isto é... Vou ver, já nem sei os anos. Há tanto ano que já nem sei quantos anos. O fado, diz-lhe alguma coisa? Ai, fado para mim é tudo. O fado para mim é tudo. Eu adoro o fado. Meu Deus. Ai, adoro. Adorava o Maurício. Mas não sei que se sabe que havia uma grande rivalidade, os da Moraria com os da Alfama, em relação ao fado. Porque o Fernando Maurício cantava na casa de fado e corria para a Alfama. E na igreja de Santo Estevão, que ele depois fez esse fado, era lá que cantavam os fadistas. E se eu lhe dissesse que o fado, afinal, nasceu no Brasil? Não sei, mas acho muito coisa ter nascido no Brasil. Brasil é samba. Fado no Brasil é capaz de ter sido, na altura em que teve lá os nossos reis, é capaz de ter sido, a cantarem lá o fado. Mas essa é nova para mim. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. E se de repente nos dissessem que o fado, essa canção elevada ao estatuto de canção nacional, não surgiu no tempo dos árabes, nem de Dom Afonso Henriques, nem das caravelas, mas tem afinal origens no século XVIII e em terras brasileiras? Talvez nenhum, como este género musical urbano, de facto indissociável da cidade de Lisboa, que o exportou, por exemplo, para Coimbra e outras geografias nacionais, se tenha prestado tanto a apropriações tão generalizadas, tão díspares, tão contraditórias. Cantado por prostitutas, mas também levado para as mais prestigiadas salas de espetáculo mundiais, foi marginal das classes populares, dos salões burgueses, monárquicos e republicanos. Foi Marialva, fez parte da tríade salazarista com o futebol e Fátima, foi-lhe decretado o óbito e é património imaterial da humanidade. Neste episódio das Histórias de Lisboa, vamos contar uma história do fado. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Então, connosco temos o musicólogo e historiador
Rui Vieira Neri, olá, bem-vindo. Olá, Miguel, boa tarde. Rui Vieira Neri, não bastando ter sido Presidente da Comissão Científica da candidatura do Fado a Património da Humanidade, é também filho de um dos grandes guitarristas do século XX, portanto, credenciais mais do que válidas para falar sobre este tema. É autor também de um estudo dos mais completos e recentes sobre a história do fado, para uma história do fado, que faz agora 20 anos. 20 anos, exatamente. Completa 20 anos. Começava talvez por esta ligação sui generis do fado ao seu território, nomeadamente à cidade de Lisboa. Algumas cidades têm esta sorte, não é? Buenos Aires tem o tango, o Rio de Janeiro tem o samba, ou Nova Orleans tem o jazz, o Seattle tem o grunge, e Lisboa tem o fado também, mas o fado também é de Coimbra, por exemplo, ou também há o fado do Alentejo. Como é que começaríamos a falar sobre este tema de Lisboa e o fado? Lisboa é de facto a cidade em que em Portugal nasce o fado, ou seja, ele vem do Brasil, tem raízes numa dança cantada ou numa canção dançada afro-brasileira. Nós temos descrições desde o princípio do século XIX, chega a Lisboa por volta de finais da década de 1820 e a cidade engole-o, adota-o, incorpora-o, transforma-o numa coisa completamente diferente daquilo que era na sua raiz brasileira e faz do fado uma espécie de emblema da nova cidade de Lisboa. Portanto, aquelas ideias de que o fado tem uma ligação ao canto árabe, à presença árabe em Portugal... Só no sentido em que tudo na cultura portuguesa tem raízes árabes e romanas e vamos todos até ao Adão e Eva. Quer dizer, uma coisa são raízes remotas que estão presentes em toda a lírica portuguesa, por exemplo, medieval, etc. Outra coisa é este fenómeno específico que nós temos suficientemente documentado hoje em dia, já não há dúvida historicamente sobre isso. Mas o que é importante é que não se trata de um enlatado que se abre e que fica incólume e é consumido à saída da lata. É um processo constante e é uma coisa que é muito importante, é lembrar que Lisboa, neste período, a partir de inícios do século XIX e até meados do século da década de 1930, 40, é uma cidade em completa recomposição, com gente que vem a fugir de todo o país, primeiro das invasões napoleónicas, depois das guerras liberais, com os campos destruídos, sem emprego, à procura de emprego nas novas indústrias, nas fábricas que estão a aparecer na grande Lisboa, e portanto é uma cidade que emerge com uma nova composição demográfica e precisa de uma nova canção. E é aí que veio o fado. É neste período que veio o fado. As fontes mais antigas fala-se, muitas vezes os historiadores falam do silêncio das fontes, que também fala, não é? E no caso de Lisboa e do fado concretamente, quais são os primeiros registros e sobre o que é o fado nessa altura? Bom, os primeiros registros da prática do fado em Lisboa, agora vamos deixar de parte... Porque no Brasil era referido, mas era outra coisa. Não era a mesma coisa, com uma raiz comum, uma dança sincopada, mas ao mesmo tempo chorosa, nostálgica, simultaneamente sensual e lamentatória, um bocadinho como o choro que nós hoje em dia ainda conhecemos no Brasil. Em Lisboa, ela ainda vai continuar a ser dançada até final do século XIX. Okay. Ou seja, todas as descrições que nós temos da Severa, da famosa Maria Severa, o primeiro ícone da história do fado, que foi amante do Conde Vimioso, por volta de 1840, falam dela como tendo uma voz extraordinária e comovendo as pessoas com a voz, mas tendo também um pezinho amaroto, umas ancas que rebolavam, um peito que sacudia e, portanto... Sugere a ideia de movimento, não é? Sugere, mais do que sugere, descreve uma senhora que cantava e dançava, ou como se dizia na altura, batia o fado. E, portanto... Era uma dança cantada, muito sensual, que entra na cidade de Lisboa por baixo, ou seja, entra pelas classes mais populares, mais excluídas, pelos bairros mais pobres e de certa maneira fica associado ao cotidiano dessa gente pobre da cidade. Falou há bocadinho que há um fado de Coimbra e há um fado alentejano. Bom, o de Coimbra é uma espécie de declinação do de Lisboa. Porquê? Porque o fado tinha-se transformado na canção da boémia, da noite, dos copos, da farra de Lisboa,
Coimbra era uma cidade universitária, era a única universidade do país e, por conseguinte, era também a cidade da boémia, dos copos, da noite, da farra e, portanto, os estudantes levaram esta cantiga, digamos, desobediente, mal comportada, da noite de Lisboa para a noite estudantil de Coimbra, mas com uma diferença essencial, é que os fadistas de Lisboa eram semi-analfabetos e cantavam letras muito simples, alusivas ao seu dia-a-dia, aos seus sofrimentos, à sua condição de exclusão social, e os estudantes de Coimbra eram meninos de classe média e alta, com poesia chique, João de Deus, João de Lemos, Castilho. O Alentejo é um caso diferente. O Alentejo aprende o fado como resultado do fado político de intervenção do final do século XIX, ou seja, é o movimento sindical, o movimento operário que vai tentar agitar e fazer propaganda junto dos trabalhadores rurais do Alentejo e leva consigo o fado que se enraiza. Não há notícias de fado antes disso. Aí já numa cronologia diferente. Então, mas Exato. Voltando aqui ao início deste fado, ele surge, segundo o Rui estava a dizer, nas camadas mais pobres. Imagino que também junto aos bairros populares que neste momento também estavam a despontar, Claro, ou pelo menos nos bairros históricos antigos ao longo do rio e na cintura agrícola da cidade. Lisboa era uma cidade cercada de hortas, a chamada região Saloia, que hoje em dia está toda urbanizada, mas que na altura era a região mais fértil do país e abastecia de legumes e de todos os produtos e fruta, tudo mais, os mercados de Lisboa. E portanto, a rede de retiros e tabernas que fazem a fronteira entre a cidade e o campo também era uma zona de prática do fado, tal como as tabernas, os bordéis, os lugares de sociabilidade, as festas populares de rua, em que esta gente pobre se encontrava. E já tinha referido que o fado tendencialmente era dançado ainda nesta altura, ou o movimento não era excluído do universo do fado, mas como é que ele era acompanhado junto desta população sem grandes meios, provavelmente também sem grandes posses para ter instrumentos musicais? As primeiras descrições que nós temos dizem-nos que o fado era acompanhado por viola. Aliás, há uma gravura da década de 50 que mostra precisamente uma taberna com dois marinheiros, um deles a tocar o fado, um terceiro marinheiro negro a dançar com uma senhora da má vida, a dançar o fado, portanto, e muitas das descrições literárias que nós temos deste período, anos 40, 50, indicam que era a viola. A guitarra portuguesa só já em finais da década de 40, mesmo na década de 50 talvez, que era um instrumento que tinha outra filiação, é que entra no fado. Fala-se também numa determinada altura, quando o fado começa, enfim, e o caso emblemático que falou da Severa e do Conde Vimioso é emblemático desta junção entre duas classes sociais, chamemos-lhe assim, não é? Uma aristocracia e o povo. Começa a haver esta fusão entre... Miguel, não é bem assim. Isso é uma versão que normalmente a posteriori. Muito... É a posteriori, que é um bocadinho posta a circular, sobretudo a partir do pós-guerra, no século XX, quando aparece a Maria Teresa de Noronha, grande fadista, famílias aristocráticas, e a seguir a ela, digamos, a geração seguinte, Vicente da Câmara, Teresa Tarouca, e toda uma quantidade de meninos e meninas de boa família que cantavam fado e que gostavam desta ideia de um fado fidalgo, aristocrático, mas na realidade o fado do que o Conde Vimioso gostava era o fado ligado à marginalidade, à noite, à prostituição, aos copos, à bebedeira, às touradas, à boémia. Ou seja, era uma franja boémia da aristocracia que ia para a noite de Lisboa, e a noite de Lisboa era a zona em que havia bebedeiras e prostituição. A fronteira entre taberna e bordel se calhar era só uma porta, Era um local necessariamente perigoso. Era um local perigoso. Aliás, é muito interessante porque quando, já na década de 1920, 30, ou seja, 100 anos quase depois, quando abrem as casas de fado, e mesmo assim, na década de 20, digamos, quando começa a haver restaurantes que anunciam fado para os seus clientes, põem uns anúncios a dizer: pode Vossa Excelência vir com a sua excelentíssima família, porque a admissão é rigorosamente reservada, ou seja, aqui não tem problema. Mas quem fosse a uma taberna do século XIX ia encontrar
os malandros, ia encontrar os faias, ia encontrar a gente de faca na liga, de vez em quando rebentava uma rixa e alguém morria à facada, ia encontrar marginais de todo o tipo, encontrar trabalhadores e gente pobre que E estava na encontrava mesma também, família. pelos vistos, o Conde Vimioso. Encontrava o Conde Vimioso e toda aquela gente que ia para a noite. Não eram só aristocratas, eram os jornalistas, os intelectuais, os escritores, a gente que normalmente não trabalha das 9 às 5 no escritório, não é? Só depois, a partir meados do século, nós começamos a assistir ao fado a ser levado primeiro para os teatros, já com o início da revista, em 1851, tudo indica que já terá havido fados improvisados no meio, depois a partir da década de 1870 começa a haver comédias musicais sobre a temática do fado, e por outro lado temos várias, sobretudo a partir de 1870, 80, várias tentativas, por exemplo, de ensinar a guitarra portuguesa às meninas de boa família, dizendo isto agora já não é só da taberna, isto agora foi limpo pela água lustrosa da civilização e as meninas podem tocar estes fados no piano sem corar. De piano, nesta altura o piano também entra em cena. Sim, porque era enfim, uma menina de boa família, tinha que falar francês e tocar piano para ter bom casamento, não é? E portanto era um instrumento que nas classes médias, das classes médias para cima, significava um certo estatuto de distinção. E estas meninas tinham que ter repertório para tocar, tinham canções, tinham áreas de ópera adaptadas, tinham peçazinhas fáceis dos grandes compositores e tinham naturalmente fados para piano. E depois, em 1893, começa a sair o grande cancioneiro de músicas populares do César das Neves, que é uma das nossas grandes fontes, porque tem 60 e tal fados em partitura e, portanto, dá-nos a conhecer através da notação musical muito o que era o repertório cantado desse período. Ainda antes de irmos aí, ainda gostava de terminar a questão que envolve a Severa e o Conde Vimioso, porque nesta altura também cria-se este mito, é, digamos, o primeiro mito do fado. Inclusivamente alguns dos espetáculos que se fazem nesta altura remetem para estas duas figuras do fado. A própria Severa torna-se provavelmente a primeira figura feminina mais famosa do fado. O que é que se sabe sobre ela exatamente? Sabemos que a Severa era uma prostituta da moraria, que a mãe também era já uma prostituta, e é que ela terá começado na profissão muito, muito cedo, como infelizmente era o caso habitualmente nestas classes muito pobres, e que entre os seus múltiplos clientes conheceu em 1840 o Conde Vimioso, que era um jovem aristocrata, um noctívago, boémio, um homem de muitas touradas, tinha sido curiosamente um combatente da causa liberal, o que também contraria muito aquele mito absolutista, monárquico dos fados conservadores, não é? E durante cerca de 2 anos é amante dele, ele leva para o seu palácio no Campo Grande, apresenta aos amigos. É também uma história muito ao gosto do século XIX, do romantismo do século XIX, da mulher pobre. Isso, é a nossa Dama das Camélias, a mulher da má vida, que está condenada a uma morte precoce como uma espécie de pena do seu pecado, mas que ao mesmo tempo tem uma alma pura debaixo do corpo pecaminoso. Este é o mito romântico, conhecido aliás com a Traviata de Verdi, com a Dama das Camélias de Dumas Filho. Inclusive, é a nossa versão. Liga-se, morreu muito jovem aos 26 anos, até Exatamente. se liga com mitos posteriores do século XX, por exemplo, da música rock, em que muitos músicos morreram com 27 anos, desde Kurt Cobain, a Amy Winehouse. Só que os roqueiros do século XX e XXI morrem de overdoses e estas morriam de tuberculosas, porque de facto viviam em condições sanitárias tremendas, sem qualquer apoio médico, enfim, muitas vezes com infâncias com alimentação inadequada. Curiosamente, a Severa sabia ler e escrever, o que não era comum em mulheres da classe dela, mas portanto, essa morte muito cedo também lhe deu esta aura de mártir, e o próprio facto de ter conseguido sair do bordel, sair da taberna e entrar nos círculos da aristocracia pela mão do Conde Vimioso dava um certo prestígio ao género. E, portanto, logo um ano depois da morte dela, já começa a circular o fado da Severa, contando... Tão rápido. Logo, imediatamente. Faz hoje 1 ano que morreu a rainha do fado.
E nesta altura também proliferam começam a surgir novas fadistas, há novos nomes. Exatamente. Como a Skarnica ou a Skarnicia, ou a Cesária, enfim, Isso. vários nomes. Começa a surgir, digamos, Na sua maioria, colegas de profissão duplamente da Severa, porque eram muitas delas também prostitutas e também reconhecidas como cantadeiras. E muitas vezes algumas delas improvisavam elas próprias letras e, portanto, tinham também alguma veia poética. Rui, e aqui ainda se dançava o fado? Ainda havia movimento associado ao fado? Sim, até ao final do século. Nós temos, inclusive, já mesmo no final do século XIX, temos caricaturas que mostram o Fontes Pereira de Melo e os outros líderes dos partidos da monarquia constitucional a dançarem o fado com o Zé Povinho para o convencer a votar. Temos uma caricatura do rei Dom Carlos a dançar o fado com o José Luciano de Castro, que é o primeiro-ministro dele, o Dom Carlos com uma guitarrinha na mão, com os braços ao alto, portanto, muito embora já haja indicações de que havia fados que já não eram para ser dançados, que eram mais poéticos, mas na realidade a transição definitiva do fado dançado e cantado, não era só dançado e cantado, para o fado apenas cantado, acompanha um bocadinho o fenómeno da profissionalização nas primeiras décadas do século XX e uma certa, se quiser, uma certa estabilização da prática do fado. Muito tardio, se fico eu surpreendido. Mas isto também remete-me para outro assunto que é, digamos, os vários subgéneros dentro do fado ou as movimentações dentro do fado. Associa-se muito a um fado mais antigo, mais tradicional. Não sei se são géneros, três movimentos do fado, não é? O corrido, o menor e o moraria. E com a ideia de que estes são, digamos, os fados tradicionais, portanto, os fados que deram origem a todos os outros, que podem ser variações. Primeiro que tudo, perguntar-lhe se também se concorda com esta tipificação e se será desta altura, digamos, esta fixação destes três géneros de fado. Sabe, é difícil responder à sua pergunta porque os primeiros fados em partitura são editados em 1852. São 2 fados num álbum de músicas nacionais de um senhor chamado João António Ribas. Escrito, porque não há gravações nesta altura. Obviamente, escrito em notação musical. Depois temos várias pequenas edições e, como eu lhe dizia há bocadinho, entre 1893 e 1898 há 3 grandes volumes do chamado Cancioneiro de Músicas Populares, compilado pelo César das Neves, tem 60 e tal fados. Na realidade, não há nenhuma versão, digamos, pura e dura de corrido, de menor ou de moraria nesses fados. Há versões semelhantes e, portanto, eu acho que o nosso fado corrido, o nosso fado menor e o nosso fado moraria são, digamos, estabilizações já no início do século XX desta ideia de que o fado pode ser em tom maior rápido e binário, corrido, pode ser em tom menor e lento e triste e é o menor, ou pode ser em maior mas em ritmo de marcha, que é o moraria. E, portanto, de certa maneira, criou-se ali uma matriz a partir destas ideias, mas na realidade o que nós encontramos no repertório que nos chegou mesmo identificado são variantes destas, e não se pode dizer que tinha havido assim uma espécie de uma sementinha, alguém um dia compôs 3 fases e depois a seguir foram expandidos. É uma espécie de abstração que nós fazemos para classificar os vários tipos de fados que nos aparecem desde o princípio. Dá muito jeito de pensar assim, sobretudo a posterior, mas a realidade é bastante mais complexa, geralmente. Agora, o que é certo é que, tendo a comunidade do fado concordado em adotar estas 3 matrizes, de facto passou a ser o núcleo duro do repertório tradicional castiço de fado. Comunidade do fado que neste final do século XIX começa ou continua a alargar, não é? O Rui já falou de como o fado entra nas revistas, no teatro, entra nos salões, primeiro aristocratas há umas décadas, agora burgueses. As meninas começam a tocar o fado. Há digamos, acompanhando também a história do país, há aqui uma popularização à medida que também vai surgindo uma classe média de consumidores, de executantes. Repare, é um processo muito semelhante ao de muitas outras canções populares urbanas pelo mundo de fora. É o que acontece com o flamenco em Espanha, que dá origem à copla, nos anos 10, 20 do século XX. É o que acontece com o jazz. Nos anos 20 temos o Cotton Club e o processo de profissionalização do jazz. É o que acontece com o tango, que passa também das casas de má fama de Buenos Aires para salões de baile.
Ou seja, um pouco por toda a parte, com o crescimento das cidades e o crescimento e o alargamento da classe média, do poder de compra e do mercado da classe média, começa a haver uma profissionalização e uma estabilização de cantigas que antigamente eram populares, de raiz, informais. E uma primeira vontade também de transformar o fado numa espécie de canção nacional, claro, ao sabor dos pendores nacionalistas da época. É até por uma questão de autodefesa da própria parte, da parte do próprio meio fadista, porque o fado continuava muito mal visto por ter nascido do bafon, na marginalidade, e portanto há uma grande vontade de dignificar o fado, dizendo não, isto não nasceu há meia dúzia de anos aqui nos bordéis da Moraria. Isto já vem pelo menos dos navegadores portugueses. O Vasta Gama chegou à Índia a cantar o fado corrido. Se não vem mesmo nas cantigas dos trovadores, o Martim Muniz, enquanto estava entalado nas portas, cantava o fado menor. Quer dizer, isto dava uma certa dignidade e colava também com, digamos, a mística nacionalista que estava a emergir nos anos 20 e 30, depois o Estado Novo desenvolverá muito com esta ideia de que há uma continuidade histórica que vai pelo menos até aos lusitanos, mas pelo menos até ao Dom Afonso Henriques, com boa vontade, e portanto tudo o que é nacional data naturalmente da fundação da nacionalidade. Portanto, a ideia de que o Vira, o Malhão, o Corridinho, as cantigas de Romaria, todas tinham necessariamente que ter tantos séculos como a pátria, e o fado, portanto, também. Ora, não é verdade. Nenhuma das danças e cantigas populares tradicionais permaneceram intactas durante 800 anos. São processos de transformação constantes e, por outro lado, num território, apesar de tudo, grande como Portugal, sendo um país pequeno, com tanta diversidade, há muitas culturas populares. Uma cidade imperial, colonial. Exatamente, e é um mosaico de culturas. A Galiza, o Minho tem mais a ver com a Galiza de proximidade cultural do que com o Algarve. O Algarve tem mais a ver com a Andaluzia do que com os Açores, e daí por diante. E, portanto, esta ideia de uma identidade cultural nacional única é uma construção mítica, não é? Transformações, enfim, que têm um episódio importantíssimo no início do século XX, que é a implantação da República, e o fado não foi, obviamente, não prosseguiu incólume nem imune a esta grande transformação que envolve também o povo da cidade, não é? Repare, já desde pelo menos a década de 70, se não mesmo antes, do século XIX, que o fado estava muito associado ao movimento operário, e portanto nós temos muitos fados com letras militantes a falarem dos dirigentes. José Fontana do Artero de Cantal, os dirigentes do novo Partido Socialista Português, que é fundado em 1876, a falar de Marx, de Engels, de Proudhon, de Kropotkin, de Bakunin, ou seja, dos dirigentes socialistas e anarquistas. E a par com estes fados revolucionários, há muitos fados republicanos, e há uma certa até coincidência, uma certa, digamos, aliança entre a causa operária mais revolucionária e a causa republicana. Digamos, o movimento socialista, o movimento operário, vê a queda da monarquia como um passo na boa direção. Mas depois, na Primeira República, o que vai acontecer é que muda o regime do ponto de vista da natureza da chefia de Estado, mas o regime não muda em termos das relações de trabalho e da distribuição de riqueza e de propriedade. E, portanto, o que nós vemos é um fado muito atento à crítica política. Há fados alusivos a todos os escândalos políticos da Primeira República, e há muitos fados mais radicais a dizer a República não basta para esmagar o capital. E, portanto, tal como depois, haverá muitos fados a defender o Sidónio Pais. Sidonismo. Ou seja, fados que mesmo defendem Fátima, não é? Que acontecem mais ou menos mais a uma religiosidade. Sim, mas Fátima só se alarga bastante mais tarde. Okay, Ou seja, não foi logo em 17. Não. Até porque a Igreja começou por ter muitas dúvidas sobre o reconhecimento oficial dos milagres e do aparecimento da Virgem, e portanto o movimento mariano de Fátima começa com força muito mais tarde para lá do âmbito local. Certo. Mas aqui o que nós temos é gente desesperada que acha que a República não resolveu as coisas e que a solução é ou à extrema esquerda ou à extrema direita. Os paralelismos dispenso, Sim, de facto. Mas de facto temos muitos fados que continuam a ser muito militantes e que defenderiam uma revolução semelhante à Revolução Soviética,
E temos muitos fados que apontam muito mais na ideia de um regime autoritário que vai sanear as finanças, pôr ordem nas coisas. E não foi preciso esperar muito, porque em 1926 aconteceu. E de facto o Rui já fez várias alusões e foi de facto um período muito importante, não só porque é o século XX e há uma série de inovações tecnológicas que afetam qualquer género musical, a gravação, a rádio. Para o disco começa em 1900 em Portugal e os primeiros discos já são de fado logo. A maioria dos primeiros discos, não é? O que só atesta a popularidade do género. É. Este fado do 31, retirado da revista com o mesmo nome, estreada em 1913 e cantada aqui por Isabel Costa, é uma das mais antigas gravações de fado que sobreviveram até aos dias de hoje. Registada ainda em cilindros de cera, consta do arquivo sonoro do Museu do Fado, que o cedeu gentilmente para que pudesse aqui ser reproduzida. Antes de retomarmos a conversa com o musicólogo e historiador Rui Vieira Neri. Tanto que o Estado Novo, que não gostava de fado, porque percebia muito bem estas raízes imorais e subversivas que o fado tinha, teve que engolir o sapo com pragmatismo e tentar absorver o fado na programação, designadamente a emissora nacional, começa as emissões em 35, justamente porque se queria fazer passar a mensagem ideológica do regime, tinha que dar ao público aquilo que ele gostava. E o segundo presidente da emissora nacional, o Henrique Galvão, que depois viria a ser um grande opositor do regime, mas que na altura era um grande apoiante e um homem muito inteligente, percebeu, não, nós queremos competir, por exemplo, com o Rádio Clube Português, que é muito popular e que passa a música de que as pessoas gostam, temos que passar a música que as pessoas gostam e depois elas vão ouvir os discursos do Dr. Salazar pelo meio. Mas não vão diretamente ligar só para ouvir o discurso do Dr. Salazar. E regulamentou também as casas de fado, que ajudou à profissionalização, ou determinou mesmo a profissionalização, e depois chegámos ao acrónimo, digamos assim, Fado, Fátima e Futebol, já numa certa decadência, quer do próprio regime, que também determinou uma certa decadência do próprio género, de alguma forma, ou pelo menos uma associação a algo seródio, não é? Gradualmente, ou seja, até uma certa contradição. Nós entramos no pós-guerra, portanto, a partir de 45, quando o Salazar promete eleições tão livres como na livre Inglaterra, e nós sabemos o que é que isso deu, há uma certa estratégia de apresentar o regime como um lado menos militantemente fascista e mais como um regime tradicionalista. E o fado presta-se, até com o seu lado fatalista, com esta ideia que cada um nasce para o que é, no fundo... Não se é pobre porque a sociedade é injusta, é-se pobre porque se tem o azar de ter nascido para ser pobre. Há um fatalismo. Há um fatalismo, a resignação que de certa maneira convém ao status quo e o regime encoraja isso muito. E a geração da oposição que aparece ligada ao mood juvenil a partir de 45 e depois às campanhas de Norton Matos e depois de Humberto Delgado, etc., essa geração oposicionista mais jovem naturalmente revolta-se contra tudo aquilo que acha que são instrumentos de manipulação que estão a ser utilizados pelo regime. O que naturalmente se entende que é responsabilidade do regime, não é responsabilidade das próprias realidades que vão ser absorvidas. Quer dizer, o futebol não passou a ser fascista, o Eusébio não era fascista porque marcava muitos golos. Quer dizer, a manipulação do fado tem a ver com, precisamente, a sua popularidade, a sua capacidade de comunicação com o público e, a esperteza do regime de utilizar justamente por essa capacidade. E que, entretanto, aconteceu um fenómeno, enfim, inevitável no século XX, que foi o surgimento de alguém com a estatura da Amália. Claro. Não só a nível dos dotes vocais, digamos assim, mas da sua própria personalidade, e que lançou tudo isto ainda para um outro caminho que ainda hoje somos tributários dele. A dois níveis. Primeiro, porque contribui muito e por várias vezes para a renovação do repertório. Ou seja, a Amália continuará a ser uma grande fadista se continuasse a cantar os mesmos fados com umas letras novas e acabou. Mas ela começa por cantar os fados de canção de revista do Frederico Valério. Toda a gente diz isto, já não é fado. Depois, nos anos 50, desafia uma quantidade de poetas a escreverem Pedro Almeida Mel, David Marão Ferreira, Luís Macedo, Sidónio Muralha, a escreverem versos
que encaixem nas métricas tradicionais do fado. E depois, nos anos 60, com a aliança com o Alain Alemã, consegue cantar fados cuja métrica poética nunca encaixaria num fado tradicional, mas que o Alain consegue pôr em música com sabor fadista. Ou seja, a Amália, esta é a primeira fase. Ela renova completamente a música e a poesia de fado e expande-o, alarga-o de maneira. E por outro lado, tem uma carreira internacional como nenhum fadista tinha tido até então, o que significa que o fado tem de repente uma projeção mundial, e digo mesmo mundial, porque a carreira dela era nas maiores salas do mundo inteiro, que de certa maneira abriu depois caminho à presença do fado no atual circuito do World Music. E que hoje se encontra pujante e a continuar a dar-nos pistas para um futuro que há de ocorrer certamente, e que daqui a 200 anos estaremos a falar dele, fará a história de certeza. Este momento também. O meu amigo Carlos do Carmo costumava dizer, se calhar o melhor ainda está para vir. Eu não sei se sou tão otimista, porque acho que os géneros musicais também nascem, crescem e morrem. Mas o que eu vejo é uma enorme vitalidade. Jovens, já vamos para aí na terceira geração do chamado, entre aspas, novo fado. Ou seja, os jovens fadistas que apareceram na década de 80 e de 90, sim, quando tudo parecia indicar que o fado ia morrer, quando os fadistas mais velhos morressem, já são avós, e artisticamente, e portanto há aqui uma dinâmica que obviamente tem de tudo, tem do muito bom ao muito mau, mas tem muito bom, e com coisas novas e surpreendentes e interessantes. Portanto, não me parece que haja sinais de morte aparente. Não? Obrigado, Rui Vieira Neri. Gosto. Até à próxima. Esta foi mais uma das histórias de Lisboa. Este podcast teve sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Por fim, agradecimentos ao Pedro Félix, do Arquivo Nacional do Som, Sara Pereira e Isabel Simões Marques, do Museu do Fado. Não perca mais uma história das histórias de Lisboa na próxima semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.